Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Eu quero justificar a ausência do Prico, que ele está em reunião com a Associação de Moradores lá do bairro e não vai poder participar da reunião. Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 21ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, antes de fazer a leitura do expediente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Júnior Rocha. Ele foi levar a avó dele ao médico e atrasou lá o exame. Ele falou que, se der tempo, ele está vindo correndo para a sessão. Positivo. Mensagem número 10 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevado a honra de encaminhar a vossas excelências e seus dignos pares, incluso o projeto de lei que tem como essência alterar o quantitativo do quadro de pessoal constante no anexo 1 da Lei número 719, de 30 de março de 2004, exclusivamente para o cargo de motorista, dos atuais 99 para 104, portanto, acrescendo 5 vagas, tudo nos termos das autorizações constitucionais e leis municipais pertinentes. A alteração em epígrafe visa atender a demanda de diversas secretarias municipais, no sentido de prover as unidades administrativas de servidores qualificados e concursados para atender os anseios da população e as exigências do Tribunal de Contas do Estado. Salientamos que o ilustre chefe da Divisão de Recursos Humanos, após estudos procedidos com a Secretaria Municipal de Administração, informou que as vagas a serem criadas serão preenchidas mediante convocação dos concursados aprovado no concurso público de número 1 de 2014, que ainda se encontra vigente. Levando-se em conta os fatos acima citados, determinamos a adoção das devidas medidas, no sentido de solicitar, junto ao Legislativo, a abertura de vaga no cargo descrito no projeto em apenso, que, em suma, obedece aos imperativos legais que regem a admissão de servidores públicos, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal e das deliberações do Tribunal de Contas do Estado, que frequentemente solicita informações sobre o atual quadro de servidores do município de Piraí. Contando, desde já, com o apoio desta ilustre casa e a presente iniciativa, esperamos o projeto seja aprovado nos termos propostos. Reitero o protesto de elevada estima e consideração. Projeto de Lei número 14 de 2015. Altera os quantitativos do quadro de pessoal constante na Lei 719, de 30 de março de 2004. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Ficam alterados os quantitativos de cargos do quadro de pessoal constantes na Lei 719, nos termos do anexo 1º desta lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 11 de 2015.
Piraí, 14 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência aos seus ínclitos pares projeto de lei complementar que tem como escopo alterar dispositivo de lei complementar número 3, de 14 de dezembro de 1999, Código Tributário Municipal, com o intuito de atender às determinações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Tutela Coletiva no inquérito civil número 17/15, conforme cópia anexo. O projeto em destaque resulta de um plano de ação elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda através dos auditores fiscais que integram aquele órgão, após os questionamentos apresentados pelo TCE e pelo Ministério Público, objetivando, assim, adequar a legislação municipal, notadamente ao que se refere ao ISS, as formas disciplinam a matéria, ocasionando melhoria na organização administrativa, redução do risco de erros e desperdícios na administração do ISS, e a redução da guerra fiscal entre municípios fluminenses, originando, assim, o texto que remetemos para apreciação dos integrantes desta egrégia Casa de Leis. Que dentre, para um melhor atendimento da matéria, segue adunado a presente mensagem, cópia da Lei Municipal 1009 de 2010, que concedeu alíquota de ISS efetiva inferior ao limite constitucional de 2%, no caso em epígrafe 0% aos serviços de hotelaria, sendo tal medida questionado pelo TCE e pelo MP, que determinam a adoção de medidas imediatas na suspensão do referido benefício. Importante também ressaltar a necessidade de rever alíquotas que deixam de contribuir para a arrecadação do município, em especial neste momento de crise financeira que as administrações passam, acreditando ser dispensável maiores esclarecimentos para justificar a aprovação do projeto. Esperamos, como sempre, contar com o valoroso apoio dessa colhenda Casa de Leis, que só nos tem ofertado meios para que sempre juntos façamos nosso município crescer em todas as suas sonhadas aspirações. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2015. Altera o Código Tributário Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º. Os artigos 107, 112, 125, 155 e 159 da Lei Complementar número 3, de 14 de dezembro de 1999, Código Tributário do Município de Piraí, passam a viger das seguintes redações. Artigo 107. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a 20, quando o imposto será devido no local. 1. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, onde estiver domiciliado, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 105 da Lei Complementar, número 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 12 de 2003. 2. Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas no caso de serviços descritos no subitem 3.0.05, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar número 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 12 de 2003. Terceiro, da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.2 e 7.02 e 7.19, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 12 de 2003. Quarto, da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar número 3 de 99, com a nova redação. Quinto, das edificações em gerais, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º. Sexto, da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação
e destinação final do lixo, rejeitos e outros resíduos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar número 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º. Sétimo, da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10, da lista prevista no artigo 105 da Lei 3 de 99. Da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso de serviços descritos no subitem 7.11, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar. Nono, do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99. Com a nova redação dada pelo artigo 1º. Décimo, do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso de serviços descritos no subitem 7.16, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99. 11º, da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17, artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99. 12º, da limpeza e dragagem, no caso de serviços descritos no subitem 7.18, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99. 13º, onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso de serviços descritos no subitem 11.01, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar número 3 de 99. 14º, dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, em caso de serviços descritos no subitem 11.2. 15º, do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, nos casos dos serviços descritos no subitem 11.04. 16º, da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos no no item 12, exceto o 12.13, o subitem 12.13, da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99, com a nova redação dada pela primeira Lei Complementar 12 de 2003. 17º, do município onde está sendo executado o transporte, nos casos dos serviços descritos no subitem 16.1. 18º, do estabelecimento do tomador da mão de obra, ou na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, nos casos dos serviços descritos no subitem 17.05, da lista prevista, no artigo 105 da Lei Complementar, número 3 de 99. 19º, da feira, exposição, congresso ou congênere, a que se referiu planejamento, organização e administração, nos casos dos serviços descritos pelo subitem 17.10. E, finalmente, 20º, do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, nos casos dos serviços descritos pelo item 20 da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar número 3 de 99, com a nova redação dada pelo primeiro artigo da Lei Complementar número 12 de 2003. Parágrafo 1º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar número 12 de 2003, considera-se ocorrido o fato gerador e devido imposto em cada município, em cada território, haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Parágrafo 2º. Nos casos dos serviços
a que se refere o subitem 2201 da lista prevista no artigo 105 da Lei Complementar 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar número 12 de 2003, considera-se ocorrido o fato gerador e devido imposto em cada município, em cada território haja extensão de rodovia explorada. Artigo 112, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Parágrafo 8º. Sempre que não for possível apurar a base do cálculo do ISS relativo aos serviços a que se refere subitem 7.02 e 7.05 da lista de serviços constantes no artigo 105 da Lei Complementar número 3 de 99, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar número 12 de 2003, a autoridade fiscal adotará como valor mínimo para a cobrança do imposto e expedição do visto que é a conclusão das obras, habite-se, os valores de obras fixados pelo Sindicato de Indústria Civil no Estado do Rio de Janeiro, Sinduscom, Rio, ou valores que vier a substituí-lo por ato do Poder Executivo. Parágrafo 9º. A base do cálculo do ISS arbitrada na forma do parágrafo anterior deste artigo será deduzida em 50% a títulos de materiais fornecidos pelo prestador. Artigo 125. Parágrafos 1, 2, 3, 4 revogados, 5 revogados, 6 revogados, 7 revogados. 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, a parte service, condominiais, flats, a parte hotéis, hotéis residência, residence service, suíte service, hotelaria marítima, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço, subitem 9.01, 2%, exceto a hospedagem em motéis, sobre o qual deverá incidir a alíquota prevista no inciso anterior. Artigo 155. A retenção será correspondente ao valor do imposto devido, de acordo com o artigo 125 da Lei Complementar, com a nova redação pelo artigo 1º da Lei Complementar de 12 de 2003, fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Municipal até o dia 10 do mês subsequente. Artigo 159, parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5, incisos 1, 2º e 3º, revogado. 4º, parágrafo 4º, nenhum procedimento fiscal relativo ao imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ser iniciado sem a prévia autorização da autoridade competente. Parágrafo 5º, é a autoridade competente para promover a autorização para a realização de ação fiscal a Secretaria Municipal de Fazenda ou a autoridade a quem delegar. Parágrafo 6º, a autorização a que se refere o parágrafo anterior dar-se-á por meio de lavratura do termo autorizativo para a realização de ação fiscal. Parágrafo 7º. O procedimento fiscal com a finalidade de exame de situação do sujeito passivo deverá estar concluído dentro de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo prazo, sucessivamente por qualquer ato de ciência ao interessado dessa prorrogação antes do término do prazo anterior. A prorrogação correrá no dia seguinte à data do término do prazo anterior. A soma total das prorrogações ininterruptas não poderá ultrapassar 360 dias, salvo casos excepcionais a critério da autoridade competente. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições ao contrário, em especial a alínea C do artigo 1º da Lei nº 1009, de 26 de outubro de 2010. Decreto número 4.192, de 17 de abril de 2015. O prefeito municipal de Piraí, usando suas atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de 24 de abril do corrente exercício, excluindo-se aquelas consideráveis como serviços essenciais.
Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piraí, 17 de abril de 2015, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Ofício número 174 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, diante das disposições contidas na Lei Orgânica do Município de Piraí, promulgada em 4/4 de 1990, e suas alterações pertinentes, e o disposto no parecer da douta Procuradoria Jurídica do município, respeitosamente, cabe-me dirigir-me a essa colenda-cada por intermédio de Vossa Excelência, no sentido de cientificar os senhores vereadores, com fundamento no artigo 73 da lei supracitada, que a partir do dia 19 de abril do ano em curso, estarei gozando férias, pelo período de 14 dias até o dia 2 de maio, reassumindo o cargo no dia 3 de maio do mesmo ano, referente ao período 2013-2014. Em obediência ao princípio da continuidade do serviço público e amparado nos termos do parágrafo único do artigo 73 supracitado, alterado pela emenda número 23, de 23/3 de 2010, do mesmo diploma legal, assumirá pela ordem a chefia do Poder Executivo Municipal interinamente por igual período, repita-se, de 19 de abril a 2 de maio do mesmo ano, o senhor Francisco Perota da Cunha, vice-prefeito do município de Piraí, com as atribuições de direito pertinentes ao cargo. Colho a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores protestos de estima e apreço. Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Requerimento número 33 de 2015. Vereador Charles Torres Dias, com assento nesta Câmara, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado o expediente legislativo à Light S.A., solicitando daquela empresa que se faça a poda de árvores em toda a extensão da rua Renato Breves, bairro Casa Amarela, neste município. A proposta tem como objetivo restabelecer a segurança dos transeuntes que daquela rua fazem uso, uma vez que os galhos estão caindo sobre a rede de energia, gerando um risco eminente de acidente e ainda podendo haver suspensão do fornecimento de energia no bairro, conforme exposto em foto anexa. Este pleito visa um melhor atendimento à população do nosso município. Para tanto, contamos com o empenho do Poder Executivo. Segue a foto em anexo, Sala das Sessões, 16 de abril de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias. Requerimento número 34 de 2015. Anderson da Silva, o vereador Eco Staccato, com assento nesta Casa Legislativa, usando suas atribuições, requer à mesa executiva, ouvido o douto plenário, seja encaminhado o expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a Light Serviço de Eletricidade S.A., que envie um representante legal desta empresa, bem como um representante deste órgão público, para se reunirem com os moradores de Ribeirão das Lajes, na Igreja Católica daquela localidade, a fim de tratarem os assuntos de interesse daquela comunidade. Sala das Sessões, 20 de abril de 2015, assina o vereador Eco Staccato. Indicação número 112 de 2015. Charles Torres Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que se faça manutenção na rua Renato Breves, bairro Casa Amarela, neste município. Justificativa. A rua acima citada está em péssimo estado de locomoção. Tal situação oferece risco eminente à vida dos moradores e demais usuários do local. A fim de resguardar e proteger a vida de todos, solicito a máxima urgência na recuperação do pavimento do local. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo seu pronto atendimento. Segue foto em anexo. Sala das Sessões, 16 de abril de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias.
que também nos apresenta a indicação de número 113 de 2015. O vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que se faça a manutenção da rua Rodrigues Alves, bairro Vila das Palmeiras, nesse município. O local acima citado encontra-se com grande quantidade de mato, causando transtorno aos moradores, necessitando de uma atenção especial da limpeza pública. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo seu pronto atendimento. Segue foto em anexo. Sala das Sessões, 16 de abril de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias. Indicação número 114 de 2015. O vereador Flávio de Almeida Ribeiro, usando das suas prerrogativas inerentes ao cargo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de ser determinada a secretaria competente a implantação de 3 pontos de estacionamento para motos na rua Barão do Piraí, neste 1º distrito. A referida proposição tem por objetivo solucionar o problema por que passam os motociclistas, visto que não possuem um local apropriado para estacionarem suas motos e acabam tendo que utilizar as vagas dos carros e, com isso, ocasionando desconforto entre os motoristas, motociclistas e pedestres. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 20 de abril de 2015, assina o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação número 115 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade da construção de abrigo para passageiros de ônibus na rua Santo Antônio, sentido Barra do Piraí, no bairro Rosa Machado, neste município. A construção do referido abrigo vem atender aos anseios dos moradores, principalmente das crianças e idosos, que muitas vezes ficam expostos às condições climáticas por não terem lugar adequado para se abrigarem no dia de sol forte e chuva. Face ao exposto, justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 20 de abril de 2015, assina o vereador Russo. Indicação número 116 de 2015. Anderson da Silva, o vereador Eco Estacado. Com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente serviços de capina e roçada no bairro Vista Alegre, neste 1º distrito do município. O bairro acima citado encontra-se com grande quantidade de mato, o que vem causando transtorno aos moradores daquela localidade, necessitando urgentemente de uma intervenção por parte do setor de limpeza pública. Entendo, portanto, justificada a presente solicitação e aguardo de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 20 de abril de 2015, assina o vereador Eco Estacado. Comissões permanentes em conjunto, comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamentos. Processo. Protocolo número 357, de 13/4/2015, projeto de lei número 12 de 2015. Origem, Executivo Municipal, Prefeito. Matéria, regula o parcelamento dos débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não e da outras providências. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20/12/2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto apresentado com a conclusão final. Segundo, como ressalta o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, foi adotado o critério estabelecido no referido projeto, embasado na reivindicação dos contribuintes, notadamente
daqueles que necessitam regularizar sua situação fiscal junto ao erário municipal, visto as dificuldades de participarem de licitações com restrições junto à Fazenda Pública. 3. A alteração em epígrafe possibilitará que nossos contribuintes adotem medidas objetivando a expansão de suas atividades no município, o que, sem dúvida, representará em curto prazo maior arrecadação de receita tributária e maior oferta de empregos diretos e indiretos. 4. Dessa forma, são passíveis de inscrição em dívida ativa, por exemplo, 1. Multa por infração de contrato administrativo ou por dano decorrente de relação contratual. 2. Reposição ou indenização de servidor, após a condução do processo administrativo visando a apuração do crédito. 3. Resultado de tomada de contas especial do Tribunal de Contas do Estado, após a apuração da certeza e liquidez do crédito. 5. Com a aprovação do presente projeto, estaremos agrupando em um só dispositivo legal as normas que disciplinam parcelamentos dos débitos com a Fazenda Pública, adequando as reais necessidades da aplicação como um todo. 6. Portanto, sob o ponto de vista da legitimidade, competência e legalidade, consubstanciam a observância das normas constitucionais. 7. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria, que, sendo necessárias, serão suplementadas. Sala das Comissões, 20 de abril de 2015, assinam Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, membros da comissão, plenamente de acordo com os ilustres relatores. Sala das Comissões, 20 de abril de 2015, assinam Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. É isso, presidente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vossa excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, o Brasil, ele vive de ciclos que a gente tem hora que se envergonha de contar alguns momentos da história desse país, pela crise ética e moral que nós estamos vivendo hoje, no atual momento aí, com uma série de empreiteiros, os maiores desse país, presos na Polícia Federal em Curitiba, partidos políticos num mar de lamas que é impossível praticamente hoje a gente poder tirar um ali que seja dessa situação dificílima que é o financiamento privado de campanhas. E, infelizmente, a gente está observando que o país também está numa crise financeira muito grande. Eu tenho notado, por exemplo, que o país hoje vive uma letargia muito grande nos negócios. Hoje as nossas exportações aí, a gente tem dado alguma sorte porque caiu o nível das exportações, mas felizmente, com esse avanço do dólar, o agronegócio tem salvado a balança comercial brasileira. Vemos também um Congresso Nacional que hoje começa a dar um ar de independência, provavelmente com algum tipo de interesse. Nós vimos aí nas semanas anteriores projeto da menoridade penal, já foi desengavetado depois de 10 anos, um projeto de terceirização aí que acelera a terceirização em áreas importantes aí da prestação de serviços pelo Brasil. Alguns sindicatos realmente têm razão de colocar ali a sua oposição nesse momento, mas os interesses hoje, conservadores que são daquela Casa Legislativa em Brasília, acho que dificilmente vai voltar atrás naquilo que estão determinados. Então, a gente tem observado a presidente Dilma, vendo que realmente ela tinha uma situação ali para governar de difícil composição, porque, infelizmente, o Brasil, hoje a gente tem esse pluralismo partidário, hoje são 28 partidos com representação dentro do Congresso Nacional, ela tem que fazer aliança com todas as forças ideológicas, por mais divergentes que sejam,
para poder fazer a base de apoio no governo. Aí ela teve que fazer uma divisão de ministérios, de estatais, de diretorias, que fizesse um acordo ali na base parlamentar para que sejam votados os interesses dessa nação. E entrou o Eduardo Cunha, que vinha divergindo disso, e que realmente hoje o PMDB, por ser o partido hoje com maior laços capilares pelo Brasil afora, hoje eles têm, além do Senado, tem a presidência da Câmara, tem hoje a Secretaria de Relações Institucionais, que está com o vice-presidente, que é o Michel Temer. Então, hoje a Dilma Rousseff, tentando até, eu acho que afastar um pouco e não ficar refém de algumas situações, ela deu um ministério importantíssimo, que é o Ministério das Cidades, para o Kassab, ex-prefeito de São Paulo, e deu também um ministério que era da Educação para o Cid Gomes, que acabou sendo depois demitido, devido a uma palavra mal colocada numa palestra que ele estava fazendo numa universidade lá no Ceará. Tudo isso a gente tem observado que gera uma crise institucional que o Brasil tem hora que parece que perdeu o rumo. E a gente precisa realmente, em alguns momentos, estar observando que hoje essa crise é uma coisa perigosíssima. A Petrobras, que é a maior empresa brasileira, enfiada nessa CPI, com esse mar de lamas que a gente vê a todo momento surgindo novas denúncias. A gente observa, por exemplo, a área financeira precisando de fazer uma série de reformas administrativas e tributárias, precisando de reforço de caixa. Aí o Congresso, com a sua má vontade, não quer também trabalhar nesse sentido. Então, realmente, o Brasil hoje, com a política do Joaquim Levy, precisando aprovar o pacote lá, está muito difícil colocar isso garganta abaixo do Congresso, porque lá está representada a nação brasileira, e a gente vê que os impostos brasileiros são caríssimos, são alíquotas muito altas. A gente vê a todo instante que há uma repulsa, de um modo geral, da sociedade brasileira quanto a esse pacote. Então, a gente está hoje numa divergência enorme entre legislativo e executivo. Isso faz um mal muito grande à nação. A presidente da República, eu acho que perdeu o poder. Ela hoje está dividindo o poder aí com a base, principalmente o pessoal do PMDB, e a gente fica refém de uma situação muito difícil, porque o país precisa realmente produzir o seu PIB, precisa produzir riquezas, precisa fazer uma reforma estrutural na parte produtiva brasileira, e aí eles ficam buscando a todo instante motivo para estar protelando algumas medidas que seriam emergenciais. Então, o país hoje, um problema seríssimo, que é o desequilíbrio da balança de pagamentos, que a gente fala que é aquilo que tem entre exportação e importação. Isso aí depois eles têm o balanço no final do ano para ver o que nós podemos gerar de riquezas para que esse país possa ser sustentável ao longo dos anos aí com a sua previdência social, com o gasto da máquina pública, que é um verdadeiro absurdo, com pagamento de juros, que infelizmente hoje nós temos um pagamento do serviço da dívida e mais o serviço de rolagem de dívida, valores que ultrapassam R$1 trilhão. Então, o país hoje, para gerar todos esses recursos, para atender todos os compromissos assumidos, está numa situação extremamente difícil. Aí começa a sofrer a educação, começa a sofrer a saúde, a parte de investimento em novas obras. Estamos vivendo realmente um momento dificílimo da administração da gestão pública brasileira. Tenho observado, por exemplo, a todo momento, que a gente tinha que passar por um momento de o nacionalismo falar mais alto, a parte do patriotismo que gera o amor para administrar um país, por ver a ética prevalecer, o civismo aparecer nesse momento, algumas pessoas que têm que dar uma cota de sacrifício para que a gente possa sair dessa situação de crise que o Brasil está hoje. Não tenho dúvida, a fé que a gente tem do povo brasileiro, o esforço que a gente vê da dedicação desses trabalhadores, a gestão pública brasileira precisa estar empenhada a todo momento para que a gente tenha hoje uma saída o mais rápido possível para o problema que a gente hoje está caindo nessa crise, que a gente parece em alguns momentos que ela está insolúvel, mas com esforço concentrado
do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário, que são os 3 poderes independentes que compõem essa federação, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter que realmente trabalhar para que nós tenhamos gestores, pessoas que realmente têm amor a essa pátria, pessoas que realmente têm compromisso com a nação brasileira, que a gente precisa realmente dar passos adiante para ter recurso para a educação. É impossível a gente imaginar uma nação desenvolvida que não invista na parte da educação. É impossível, hoje a gente vive até o problema aí da dengue, a gente imaginar que um país que trata os seres humanos, que trata as pessoas que precisam do SUS, também diminui recursos nessas áreas estratégicas desse país. Então, nós temos a nossa população que precisa do SUS, tem que ter um serviço eficiente, um serviço com uma qualidade melhor. Nós temos visto os hospitais públicos, a todo momento que a gente vê uma reportagem, passa no Fantástico, passa no RJ, os hospitais ali caindo aos pedaços, falta de remédio, falta de equipamento, falta de médico. A gente vê a área da educação, o nosso IDEB, a Prova Brasil, a todo momento que a gente tem observado, nota de média baixíssima. Então, é um país que precisa de altos investimentos na educação, nas pesquisas científicas, a gente precisa na formação técnica brasileira, precisa um número de jovens formando nas escolas técnicas, um número maior, a gente precisa realmente da valorização do ser humano, uma recuperação dentro da área que a gente vê da saúde, por exemplo. A gente vê municípios, infelizmente, que hoje a saúde ela está municipalizada. A Constituição pós-88 deixou a responsabilidade da saúde praticamente na mão dos municípios. Grande parte dos municípios não tem como custear o médico ali para poder estar trabalhando nesse tempo. Vimos até agora, recentemente, essa importação de médicos que veio de Cuba, que veio da Argentina, que veio de Portugal, médicos trabalhando no sistema brasileiro, porque, infelizmente, grande parte dos nossos profissionais não queriam ir para aquelas áreas de difícil acesso. Então, tivemos que recorrer a esse recurso aí extremo, trazer médicos de outros locais. A gente observa que realmente tem municípios que não tem como custear. A federação tem que estabelecer limites, passar subsídios para que realmente a gente tenha, na parte da educação também, não é diferente. Eu li uma reportagem essa semana de uma cidade do Ceará que chama Brejo Santo. Eles fizeram o sistema de meritocracia num colégio do município lá e está conseguindo uma média 9 em matemática, em português, saindo completamente daquela média brasileira. 1 minuto. Foi através do mérito desses professores que dão aula lá, fez-se uma reciclagem com os professores, valorizou-se mais as matérias que são pétreas, que tem que estar bem na ponta da língua, e valorizou ali o número dos alunos hoje que tem resultado positivo lá nesse município. É uma coisa maravilhosa. E o piso salarial dos professores lá está na faixa de R$ 2.673. É o valor que o prefeito estabeleceu e vai valorizando cada vez mais o material humano, que são os professores, que resolveram se dedicar para poder botar os alunos com essa média maravilhosa na Prova Brasil. Então, eu não tenho dúvida, o Brasil tem recursos humanos, o Brasil hoje tem tecnologia, o Brasil tem pessoas capazes para poder a gente sair dessa crise, dar a volta por cima e proporcionar dias maravilhosos para todo esse povo brasileiro que ele merece. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo. Boa noite, vereadores, público presente. A questão do país hoje se encontra, meu amigo Osimiro, é realmente lamentável. Você vê que quanto à saúde hoje, se você quiser uma vacina tetânica, você não acha em posto de saúde algum. É lamentável saber que tanto se rouba e para uma coisa tão necessária para a nossa vida, às vezes, para salvar muitas vidas, não tem uma vacina tetânica. Nós sabemos da crise desse país, Vossa Excelência já disse tudo aqui, e não é diferente aqui no nosso município. Sei que a nossa arrecadação aqui caiu muito, embora pode-se fazer muita coisa, e acredito eu que está sendo feito algumas. A gente vem aqui, às vezes,
e critica, e com razão quando a gente critica, não é para simplesmente defamar ninguém, mas temos que elogiar. Esse final de semana foi feito um mutirão em Arrozal, com as 3 secretarias de saúde, meio ambiente, serviço público. Fizeram uma varredura em Arrozal, limparam aqueles lotes todos abandonados, que é uma coisa, a meu ver, que tem que ser responsabilidade pela justiça, mas na prática não é assim, do dono do terreno, que se compra um terreno para valorizar e deixa lá criando mato e bichos. E foram limpos quase todos os terrenos abandonados lá em Arrozal. Realmente foi um trabalho muito bom, um esforço muito bom das 3 secretarias. Temos que parabenizar os secretários que tiveram essa atitude. E, segundo informação do Mário, que é o do meio ambiente, outros mutirões terão por esses dias para poder melhorar, inclusive, a aparência do município e essa crise essa epidemia de dengue que nós estamos atravessando aqui. E é sério, tem muitos casos de dengue em Piraí. Então, queria deixar minha colaboração aqui e parabenizar os secretários que fizeram essa ação e tomara que façam outras, porque embora a arrecadação acabou, mas temos recursos, temos máquinas para isso. Não vai ser uma hora ou outra de hora extra para o funcionário que está trabalhando no sábado ou no domingo que vá piorar mais a situação. Só isso. Com a palavra, vereador Charles Torres. Então, última forma. Presidente, só corrigindo, eu talvez não tenha sido claro, eu vou falar apenas no expediente. Obrigado. Tá bom. Perdão na explicação pessoal. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 31/2015 do vereador João Roberto Ladeira, solicitando a Light implantação de cabos de baixa tensão em toda a travessa da Granja, no bairro Caiçara. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Bom, companheiros, a gente faz até uma lembrança de alguns momentos. Na terça-feira nós tivemos aqui a votação de 2 projetos importantíssimos que eu considero para desenvolvimento para esse município. Foi a aprovação de uma nova UBS que vai ficar ali na Casa Amarela, Unidade Básica de Saúde. Ela vai custar R$1.423.000. Vai ser um projeto de uma emenda parlamentar com mais um recurso vindo de Brasília, que é para a requalificação da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Tivemos também a votação de um subsídio, é um dinheiro repassado pelo poder público para uma entidade filantrópica, a Banda Santa Cecília Rosalense, que muito tem levado o nome de Piraí em apresentações por diversos municípios desse estado e até fora do estado. Então eu vejo um trabalho feito, que começou pelo professor Jaci, hoje é o Geraldo, que é o novo comandante lá, é o presidente da fundação, que faz esse trabalho lá com diversos jovens, tem uma sede própria, e tem CDs gravados lá de diversas músicas, que é vendido nas lojas, inclusive algumas vezes já vi a venda aqui em Piraí. Então fizemos o investimento que vai ser feito na parte de saúde da população, a saúde pública da população, uma nova unidade básica ali que deve servir como referência, que vai ser construído naquele terreno, foi adquirido da Light, aqui na Casa Amarela, do lado da onde é o CEL, é o Centro de Especialidade Odontológica. Então ali nós aprovamos, resta agora o processo licitatório para ser escolhida uma empresa prestadora de serviço, uma empreiteira, para ir lá fazer a construção dessa nova
unidade de saúde. A gente sempre chama atenção que precisa escolher uma empreiteira que tenha realmente o conhecimento, tenha um certo grau técnico para poder desenvolver um projeto dessa magnitude. E chamamos a atenção também que as equipes que trabalham com a fiscalização ficassem ali em cima, para que não tenha que corrigir depois, como a gente tem obras aí hoje, totalmente paralisada devido a projetos que são feitos e depois para se consertar tem que realmente, o processo é muito mais difícil. Está se consertando uma coisa errada do que construir uma coisa certa. Então a gente chama atenção para a equipe de fiscalização do órgão público e da empreiteira que tenha realmente uma responsabilidade técnica, um conhecimento, uma experiência para desenvolver um projeto no valor de 1.423.000. Esse é o projeto inicial, uma contrapartida aí de 20% da prefeitura, o restante todo é através das emendas do dinheiro federal. Aprovamos aqui hoje, a gente está colocando também, tem um projeto para parcelamento dos débitos das pessoas com o município. Acho da maior importância. Tem que se dar oportunidade àquelas pessoas que querem botar sua vida em dia. A gente já brigou nessa casa aqui por anistia. A anistia, infelizmente, em diversos casos, ela não é possível, que apresenta pela lei de responsabilidade fiscal como uma renúncia de receita. E isso não é permitido pela lei. Há débitos, inclusive, que você, para cobrar o débito, você gasta mais do que a cobrança. Há débitos ínfimos, que você tem que fazer uma ação na justiça para cobrar aquele débito. Então, acho que a justiça deveria também se adequar para que venha colocar o bom senso na frente disso, que a gente gasta o advogado, gasta a justiça ali, nossa, e todo esse impasse que gera por dívida que o custo-benefício não compensa. Então, está se apresentando, tanto para a pessoa jurídica, quanto para a pessoa física, todos que tenham dívida, relação ao município, um projeto que estamos aprovando para que a gente tenha o parcelamento disso ao longo de meses aí, dentro daquilo que é possível aquela pessoa ter o pagamento de qualquer débito com o nosso poder público, seja de ISS, seja de taxa de licenciamento, ou seja de IPTU. Eu acho muito importante. Foi lido também nessa casa hoje um padrão a ser adotado, que é o que está na Constituição Federal. Não se pode admitir taxa zero para incentivar, porque dá uma concorrência desleal entre os municípios, para que empresas venham se instalar. Então, se colocou um documento que era taxa zero para os hotéis. Então, veio o Ministério Público, veio o Tribunal de Contas, proibindo que a gente tem que usar, pelo que prevê a Constituição, um mínimo de 2%. A tarifa utilizada pelo nosso município, eu sei que são 5%. Hoje, a gente sabe que tem serviços que são prestados no nosso município, que eu imagino que o nosso órgão público não consiga alcançar todo mundo. A gente observa, tem as prestadoras de serviço da Nova Dutra, entre elas está a JRO, tem a FBV, tem a própria praça de pedágio, onde a gente tem lá uma participação. A gente tem hoje instalado dentro da Ambev, vai se instalar um número enorme de empresas que vão prestar serviço para a Ambev ali. Algumas são de São Paulo, começa aquela briga, se recolhe no local de origem, se recolhe. É lógico, está aí, é estabelecido na nossa lei, é no local da prestação do serviço. Então, hoje, uma série de empreiteiras que estão hoje se colocando ali na Ambev, a gente precisa realmente trabalhar com fiscais e que estejam mais atuantes. Hoje, o município, a gente tem visto que a nossa receita caiu muito. Então, precisamos trabalhar em cima dessas empresas que estão se instalando, porque algumas realmente só negam serviço. Seja da área da Petrobras, que a gente tem os dutos que passam dentro da nossa área, seja na área de conserva de estrada, algumas empreiteiras trabalham até para o Estado, através das empreiteiras do DR, seja da área da SEDAI, que também tem serviços prestados por algumas empreiteiras. Está a Ambev estabelecendo ali com uma expansão enorme, botando 2 novas linhas de cerveja, na contramão da crise. A gente vê a crise toda que está instalada aí no nosso país. A Ambev vai investir milhões de reais ali naquele parque industrial dela aqui, ao lado do Posto Nacional. E a gente tem visto que a própria Nova Dutra, que eu tenho certeza que a grande parte das demandas hoje dentro do Conselho de Recursos dos Contribuintes tem sido da Nova Dutra. Ela, todo momento, ela está ali fazendo um recurso para diminuir o valor que ela recolhe para esse município. Além disso, tem as prestadoras de serviço da Nova Dutra, as empresas que trabalham com sinalização, as empresas que trabalham
com a parte de recapeamento do asfalto, as empresas que estão ali fazendo roçada, uma série de empresas que prestam serviço aí para a Nova Dutra. Então, a gente tem absoluta certeza. Se a gente tiver uma equipe eficiente de fiscais, a gente colocará um valor bem maior nos cofres dessa nossa municipalidade. E também, uma das coisas que a gente tem observado, os pedidos dos meus pares aqui, eu tenho acompanhado uma série de coisas, hoje tem um problema instalado em Ribeirão das Lajes. É o problema das casas que a Light fez uma ação de uso capião para poder se tornar proprietária de são milhares de hectares de terra. A Light teve um advogado, Alexandre Mackenzie. Logo que a Light veio da Grã-Bretanha para o Brasil, esse advogado, não tendo ainda a pessoa jurídica completamente formalizada da Light, ele comprou uma série de terras aqui e botou no nome próprio dele. Ele, por ser um dos acionistas da Light, ele botou no nome dele. Para logo depois que tivesse a situação jurídica da empresa estabelecida, ele ia passar aquilo para o nome da pessoa jurídica, que é a Light. E, infelizmente, houve um problema familiar lá fora, ele foi para a Grã-Bretanha, não foi para os Estados Unidos, e acabou falecendo, e esse documento se perdeu, e ficou o documento daquela área enorme de terras, em nome de Alexandre Mackenzie, que nunca mais apareceu, ele acabou falecendo, caiu em depressão, e essa terra hoje não está legitimamente como proprietária a Light Serviço de Eletricidade ou a Light Energia. E isso hoje tem uma ação, foi dada entrada em 96, na comarca de Piraí, em que tem que citar todo mundo hoje que reside dentro do conjunto, juízes e mais juízes estão ali fazendo despachos, e ainda não oficializou a propriedade legítima da Light para que ela possa alienar, vender aqueles imóveis que hoje estão lá. Isso gerou um impasse muito grande, algumas pessoas entendem que não pode fazer ação de uso capião a Light sendo pessoa jurídica, mas está fazendo, está correndo na comarca de Piraí, ainda não chegou ao final essa ação, e nós estamos observando que a Light fez um processo de despejo com uma série de moradores lá dentro. Então, hoje também se questiona essa situação, que é um problema social muito grande, e que teve uma reunião agora, recente, no dia 30, lá em Ribeirão das Lajes, e que nós estamos acompanhando, tá? A Defensoria Pública acompanhando, o prefeito esteve presente, e nós estamos avançando, para ver se realmente agora a Light faz uma promessa de compra e venda para começar a vender os imóveis lá dentro de Ribeirão das Lajes. Acreditamos até que estamos próximos de um acordo lá, começar a vender os imóveis, que a Light botou um preço de 1.120 o metro quadrado de área construída, e a Defensoria Pública botou um preço muito aquém, bem abaixo. Então, hoje, se a gente chegar num consenso dos valores ali, porque a casa, quando é construída, tem o valor de depreciação. Aí a Defensoria usou um fator de depreciação em que o valor chega a 1/3 do valor que está sendo colocado pela Light Serviço de Eletricidade. A Light hoje, a Light Energia, tem a Serviço de Eletricidade, que é a distribuidora de energia, e a geradora, que é a Light Energia. Então, a Light botou um preço de 1.120. E, se chegar num consenso, provavelmente a Light já, dentro de pouco tempo, sua equipe jurídica estará, junto com o pessoal do patrimônio, botando todas aquelas casas à venda, e quem puder comprar, realmente, eu acho que seria um excelente investimento e pode se tornar um proprietário de uma área que foi tida aqui como uma Califórnia piraiense aqui, com um padrão de vida muito bom, com as casas ainda sem as delimitações de cercas, de muros. Agora foi feita a privatização, e aí passaria esses imóveis todos para os seus legítimos proprietários que moram lá hoje e que dependem daquela casa para poder ter sua dignidade. Obrigado. Vereador Charles Torres, com a palavra. Eu não me dou bem com esse microfone.
Vou começar desejando a todos uma boa noite. Aos meus colegas, ao presidente, aos aqui presentes, aos internautas que nos assistem, bonsoir. Nós temos uma situação aqui na casa bastante interessante. Nós recebemos vários projetos de lei, várias mensagens aqui do Executivo, e quase que imediatamente nós nos posicionamos e procuramos atender às urgências do mesmo. Temos aqui uma série delas, algumas já citadas pelo nobre vereador Alzimiro, e outras não. São todas importantes, sem dúvida nenhuma. Tem uma aqui que trata da questão do aumento do quadro de profissionais de motoristas, de 99 para 104. São 5 novos empregos que serão gerados, e isso é muito importante para o nosso município, sem dúvida nenhuma. Temos também uma outra que trata aqui da regulamentação do parcelamento dos débitos citado pelo nobre vereador Alzimiro, que também é uma necessidade de fazer uma avaliação e rever esses valores e tentar viabilizar, fazer com que os proprietários de áreas e residências, seja lá qual for a dívida, possa ser pago de forma parcelada e tentar, assim, resolver o problema dessas pessoas. Temos também a que autoriza o Poder Aquisitivo a conceder subvenção, que é uma prática normal nessa casa, né, todos os anos o fazemos, a Associação Recreativa de Arrozal Santa Cecília, né, que também... E é muito bem aplicado o recurso, que a associação realmente traz muitas alegrias. E tem uma última aqui que autoriza a abertura de crédito suplementar, que é justamente a que trata, nobre vereador Alzimiro, da criação do posto de saúde, né, da implantação de um novo posto de saúde e também de um laboratório. Esse aqui me chama bastante atenção e eu gostaria de não deixar de comentar, porque, primeira pergunta que eu teria a fazer a respeito. Nós hoje temos dificuldades para dar conta, dar manutenção aos que nós já temos. Existe custeio. Consegue-se o recurso de ordem federal, faz-se a contrapartida, e então aplica-se em investimentos como esse, onde você mobiliza, cria um novo mobiliário. Esse mobiliário, para funcionar, depende de mão de obra, depende de profissionais da área de saúde, principalmente, de manutenção, limpeza, motoristas, enfim. Isso é custeio. Seria o caso de nós estarmos construindo novos postos de saúde? Seria realmente necessário construir novos postos de saúde, onde nós já temos alguns que não funcionam, e funcionam precariamente, melhor dizendo, como é o caso de Santa Anésia? Eu acho que é uma análise a ser feita com o maior critério. Não é simplesmente buscar o recurso da União. Olha, a União está dando dinheiro para construir navio. Aí vamos lá buscar dinheiro para construir navio para navegar onde? No Rio Piraí? Acho que as coisas têm que ser vistas com um olhar, uma ótica mais aprofundada, mais crítica. E a gente deveria ter uma participação maior nessa discussão. Nós não temos, não tivemos. Não fomos questionados, simplesmente recebemos a mensagem aqui para votar. Subservientes que somos, né? Recebemos aqui uma mensagem para votar. Eu questiono a aplicação desse recurso, eu questiono essa necessidade. A questão do laboratório, não. Mas de mais um PSF, eu questiono. Os que nós temos estão trabalhando, nós sabemos que nós temos dificuldade de ordem financeira. O Brasil tem, nós temos. E nós temos que rever os nossos investimentos. Isso é custeio lá na frente. Como é que se paga? Eu gostaria também de saber em que área vai ser implantada essa unidade. Seria a área de onde foi retirada aquela família ali na Casa Amarela? A família do seu Hernani? Seria aquela área que eles estariam se utilizando? Porque eu não sei, eu não fui informado. Nós aqui somos os últimos a saber das coisas. Então, eu estou perguntando para os colegas. Seria? Os colegas estão me afirmando que seria. Eu gostaria de saber também, talvez os colegas possam me ajudar, qual foi o tratamento, qual foi a tratativa dada para aquela família expulsa de lá?
A prefeitura conseguiu conceder a eles alguma área digna, decente, para que eles pudessem morar? Existe uma pessoa doente dentro daquela família, todos sabemos e conhecemos. Não? Algum dos colegas sabe me dizer? Eu não sei. Eu não sei dizer. O que eu sei, o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu sinto, é um ato de covardia por parte do Executivo. Primeiro, por ter feito o que fez. Já havia uma negociação prévia com a Light? Ela já havia comprado essa área da Light? Comprou depois que a Light os retirou de lá? Segundo, o que fazer com essa família agora? Terceiro, por que isso não foi comentado conosco? O que somos nós? Meros aprovadores de projetos do senhor prefeito, que está a passear em Paris, com a sua comitiva? É isso que nós somos? Eu gostaria de saber se na cabeça do senhor prefeito, que se encontra passeando pela Europa, algumas questões não o incomodam. Eu gostaria de saber, por exemplo, como é que se faz, que nós vamos entrar para o livro Guinness de Recordes, o município que mais tempo demorou para fazer um projeto de recuperação de uma passarela. 2 anos e 4 meses se passaram, a promessa foi feita, foi falado comigo, prefeito e secretário falaram comigo, e até hoje o projeto não saiu. Então nós vamos entrar para o Guinness, senhores. Piraí vai entrar para o Guinness, em breve. A passarela, a ponte da Mata do Amador, aquela vergonha que não se busca solução. Está se fazendo um projeto, está se contratando projeto, mas aonde está se contratando esse projeto? Por que tanto tempo? Aquilo é uma necessidade, aquilo é uma urgência. Crianças trafegam, transitam por ali, não é só veículo. Tem um colégio do outro lado. Vamos entrar para o livro dos Recordes. Outras, a obra de contenção do Saroli foi paralisada. Cadê as justificativas das explicações? O governo do Estado não repassou? É essa a explicação? É essa a justificativa? Apresenta para o cidadão. Mas não. O ideal é a gente governar em segredo. Governar juntos em segredo. Esse é o ideal. A obra do colégio da Ponte das Laranjeiras. A obra da quadra de Rosa Machado. A obra de Santa Anésia, do posto de saúde. Quais são as respostas que nós temos? Que os senhores têm? Eu não tenho nenhuma. Tem mais. Nós temos a Avenida Beira Rio, que se iniciou sem ter recurso para terminar. Está lá. Nós temos as manutenções que não são feitas, principalmente as manutenções nas vias públicas. Fez-se um mutirão, falado aqui hoje, pelo nobre vereador Russo, em Arrozal, válido, importante, e parabéns ao Executivo. Precisava mesmo fazer. Parabéns também pelos serviços que foram prestados ao Executivo, de excelente qualidade, no que diz respeito à represa, ao represamento, à área de represamento de Arrozal, da água de Arrozal. Foram retirados mais de 300 caminhões, segundo o secretário, o senhor Cadão, não falou comigo, falou com uma outra pessoa que me passou isso, para poder viabilizar novamente o uso daquela área como uma represa. Excelente trabalho feito. Parabéns. Nota 10. A gente não só critica, elogia. Apesar das chicotadas que a gente tem levado no lombo, a gente ainda arruma tempo para elogiar também. Nós temos as questões, outras questões, como a coleta de lixo. Na minha rua ficou uma semana sem coletar, 5 dias, para ser sincero, 5, não vou exagerar, foram 5 dias sem coletar. E todos os dias eu recebo reclamações nesse sentido. Acontece na Cacaria, acontece na Serra em Santa Anésia, acontece em Arrozal, acontece em todo o município. Nós perdemos o controle, nós perdemos a administração, a gestão sobre o lixo, a coleta do lixo no nosso município. Perdemos. Os que hoje lá estão encontrando dificuldades para fazer a manutenção. Se é por falta de equipamento, eu não sei. Não acredito, que até então se fazia com os equipamentos que tinha e a coisa funcionava. Nós temos a questão do combate à dengue.
que realmente precisamos tomar uma iniciativa, precisamos ter postura, precisamos cobrar, brigar e lutar para evitar que a epidemia também se instale aqui. Porque de Guaratinguetá para cá, até Porto Real, declarada epidemia. Resende, Itatiaia, Porto Real, Cruzeiro, tudo. E a gente precisa trabalhar de forma para que isso não aconteça, não chegue ao nosso município. Então, nós precisamos de empenho de todos, não é só do Executivo. Mas o Executivo é o maior responsável. Ele tem que estar ativo, tem que estar atuante, participativo também nas suas ações. Nós temos outras questões que vêm sendo discutidas, essas são menores, mas eu fiz questão de anotar aqui também a questão da festa do trabalhador, agora que aconteceria no 1º de maio, em Santanésia. Não acontecerá por conta de contenções de despesas. Possivelmente a de Arrozal também não, por contenção de despesas. E, segundo informações, até o Piraí Fest está comprometido. Há uma relação mal resolvida da Prefeitura com a Ambev. Segundo informações, não posso ser leviano e afirmar, eu não tenho provas, mas as informações chegam. E como tudo é em segredo, a gente acaba acreditando nas informações que chegam. Por fim, eu queria só comentar também, senhores, a questão que a gente também não teve resposta, e hoje eu não vou cobrar o nobre presidente que está na mesa hoje, porque não foi a ele que eu pedi, mas a questão da Usimatec, Usicalmec. Nós estamos há meses sendo enrolados e não obtemos respostas. Os secretários estão nos enrolando, o prefeito está nos enrolando, e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos batendo palma, achando graça. Vamos cobrar. Tem famílias que ainda não receberam seus recursos, seu dinheiro, seu salário, seu dinheirinho. É outra questão dessa empresa da manutenção. Não sei por que não cancelaram o contrato. Foi mantido. E está ela novamente atrasando o pagamento dos funcionários. Então, amigos, são muitos os problemas, são muitas as questões. Eu, infelizmente, só tenho subido essa tribuna para falar dos problemas. Porque eu não tenho... E se existem informações boas, coisas boas, como eles costumam dizer que tem coisa boa vindo aí, me contem. Criou-se um instrumento através da internet, nessa casa, o prefeito criou para se comunicar conosco. Criou lá um grupo dos vereadores, lá, prefeito e vereadores, no WhatsApp. E eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: qual dos senhores, ou quais dos senhores, foram informados, comunicados da viagem do prefeito e sua comitiva para a Europa? Para que se criou aquele grupo, então? 1 minuto. Não vou precisar de mais do que isso. Para que se criou, então? Se só se comunica quando interessa, para falar, dar os recadinhos, não contem comigo mais no grupo, que eu não vou participar dessa farsa, tá certo? Vou mandar tirar meu nome de lá. Já elimina. Teria que ter comunicado a todos nessa casa. Está errado. Mais uma vez, agiu em segredo. E quem quiser bater palma para isso, bata. Eu não vou bater. Queria deixar agora, quando se chega, né, em francês, você diz bonsoir. Bonsoir à Paris. Quando se sai, a gente diz bonne nuit. Com a palavra, vereador Ex-Tacato. Boa noite, presidente, público presente, internautas. Eu tenho a honra de destacar o nome de 2 pessoas que estão presentes conosco no plenário: Nancy, presidente lá da Associação de Vigário, e sua simpática secretária, né, a Deise. Bom, e aproveito também para agradecer a recepção que tive lá no sábado, a recepção da associação, pessoas realmente interessadas em resolver, né, as demandas da localidade. Eu tenho algumas respostas de alguns requerimentos, onde
eu gostaria que fosse diferente, mas, infelizmente, se repetiu no papel o que eu ouço. Bom, eu começo aqui dizendo, em relação ao requerimento que fiz ao prefeito, até em relação ao assunto que o vereador Charles tocou anteriormente, em relação ao Zicalmec e os Matec. Nesse requerimento, eu pedi que o executivo nos desse, né, a oportunidade de ter os representantes da empresa aqui para explicar como foi feito, né, a passagem lá, cederam, né, o espaço uma para outra, quando na realidade isso não poderia ter sido feito. E na resposta aqui, né, eu vou ler só uma parte, eu até destaquei, né, na resposta do executivo, diz: cumpre esclarecer ainda que o município procedeu fiscalização com os seus órgãos de Fazenda, Saúde, Desenvolvimento Econômico no local e está adotando medidas legais necessárias à retomada integral do imóvel à municipalidade para depois discutir, junto com esta Casa de Leis, a melhor destinação do mesmo. Talvez eu seja um inocente principiante que não esteja entendendo a resposta. Daí eu quebro a regra, que o protocolo, se o presidente assim permitir, e abro a palavra para os senhores também. Se houve fiscalização, por que a situação já rompeu de um ano para o outro e nós não temos respostas? A fiscalização é para não deixar acontecer. Tudo bem, aconteceu. E a resposta que tem... Eu só fiz esse requerimento por conta de algumas pessoas que moram no nosso município, são trabalhadores e que realmente o vereador Charles não está mentindo. Trabalharam nessa empresa e não receberam. Ou seja, foram feitos de escravos. E o tempo da escravidão já passou. Eu tenho aqui um outro requerimento que foi feito em relação à questão dos focos do mosquito transmissor da dengue. Eu fico até feliz, né? Hoje eu vejo que valeu a pena o mosquito ter me picado. Com certeza, eu ajudei diversas pessoas sendo picadas pelo mosquito. Talvez eu tenha sido um instrumento, né, para poder fazer essa divulgação. Porque a partir do momento que eu fui infectado pelo vírus, eu fiz um vídeo, postei esse vídeo na internet, dizendo que muitas pessoas, quando ouviram, né, o relato aqui na sessão de que eu não viria, porque eu estava com suspeita de dengue, as pessoas começaram a se reportar a mim, dizendo: nossa, meu filho também está, minha sogra foi lá e tal, fez, tá também o outro. Falei, gente, tem muitos casos em Piraí. Então o vídeo sacudiu, sim, a estrutura do executivo nesse sentido. Eu, particularmente, não estava vendo um empenho à altura do que se requer uma situação que pode levar a óbito de pessoas inocentes. Porque que eu digo inocente? Quando nós falamos que as pessoas têm que cuidar de suas casas, eu também concordo. Mas ainda hoje a desinformação é tão grande que algumas pessoas não têm acesso à informação igual nós temos, a televisão, não vem à Câmara Municipal, não lê jornal, e é aí que entra o poder público, né, fazendo uso da verba que vem destinada, que é carimbada para isso, para fazer exatamente esse trabalho, que é a prevenção e controle dos focos. Eu fui questionado em uma das sessões, quando falei a respeito da empresa Facility Projetos Ambientais Limitada. Fui até corrigido pelo nobre presidente em relação ao nome da empresa, que eu teria dito
Facility e já não seria mais esse o nome. Eu relatei que recebi essa informação do secretário responsável, que é o Mário, do Meio Ambiente. E eu recebo aqui a resposta do requerimento e qual o nome que eu encontro aqui. A empresa Facility, Projetos Ambientais Limitadas. Então, eu não estava enganado e não estava ouvindo mal. Eu ouvi o que foi dito, porque aqui também está escrito o que eu ouvi. Então, eu não tenho dúvidas. O que está escrito que eu ouvi é a mesma coisa. O requerimento, eu pedi que fosse feito um esforço para romper o contrato com a empresa, porque tem diversas pessoas que estão passando necessidade por conta da inoperância, da falta de responsabilidade dessa empresa com os trabalhadores. E, em resposta, eu vou ler aqui um trecho, final. Certo de ter atendido, renovamos protesto de distinta consideração, nos colocando sempre à disposição. Quando eu leio essa parte, todos imaginam que eu fui respondido à altura e que algo foi feito efetivamente. Aí eu vou ler agora anteriormente, como se estivéssemos assistindo um filme de trás para frente. Em atenção ao expediente dessa Casa Legislativa, contendo o requerimento número 16/2015, de autoria do ilustre vereador Enderson da Silva, vimos informar que encaminhamos o expediente à empresa Facility Projetos Ambientais Limitada, convidando seus representantes a comparecer à Câmara de Vereadores de Piraí para esclarecimentos solicitados pelo vereador. No meu requerimento eu não pedi essa solicitação, eu pedi o rompimento do contrato. Não vale mais a pena perder tempo com eles. Eles virão aqui para quê? Para contar mais uma historinha enquanto as pessoas estão passando fome porque não recebem seus salários? Eu, sinceramente, tenho feito a minha parte, não escondo isso, tenho sim minhas insatisfações, porque nunca votei contra o governo. Inclusive, sou até criticado por isso, mas voto com o governo quando entendo que é bom para a população. A hora que eu entender que não está legal, com certeza eu vou votar contrário. E, resumindo, essa questão que eu tenho colocado, o fato de votar sempre com o Executivo e apoiar as ações do Executivo, eu acho que essa resposta ela é descabida. Não se trata um amigo, um companheiro, um parceiro dessa forma. Essa resposta é evasiva e não trouxe nada de novo. Bom, na reunião lá em Ribeirão das Lajes, eu tive a oportunidade de conversar com os moradores, porque a gente tem questionamentos que são feitos dia a dia. E a cobrança, ela existe. É muito importante, isso eu digo para os senhores que gostam de política e que têm um compromisso com a população. Hoje a visão da população em relação aos vereadores é da inoperância, é da falta de comprometimento e a falta de cobrança, mas nós sabemos que isso não é verdade. Só que nossas cobranças, elas ficam restritas aos internautas e às pessoas que comparecem aqui à sessão. Então, diante dessa dificuldade, eu coloquei o primeiro vídeo de um projeto que eu já tinha vontade de fazer, que é chamado O Grito, que consiste em dar voz à comunidade. Eu tenho ido às comunidades, ouço o que as comunidades estão gritando, porque já são recorrentes, e quando a gente pede muito, a gente acaba tendo que pedir um pouco mais alto. E esse projeto, ele deu início lá no bairro Ribeirão das Lajes. Eu fiz uma foto com os moradores, próximo à igreja, e um dos moradores brincou comigo. Falou, por que o senhor não se esconde atrás daquela moita lá, que só vai parecer uma onça? Falei, eu não tenho cara de onça, mas eu posso até ir lá e me esconder. Se eu quero ver uma oncinha, eu vou lá. Então, parece brincadeira, mas a coisa é séria. O mato, eu não sou alto, sou pequenininho, mas não justifica, o mato está mais alto que eu. E realmente existe essa necessidade. A cobrança, ela é eminente, porque não dá para ficar sem respostas.
Às vezes eu posso ser mal interpretado quando falo com insatisfação, mas as pessoas não têm noção de quantas vezes já foi pedido, de quantas vezes foi cobrado para eu chegar a esse ponto. Eu não vou ficar aqui de figurante, eu não sou artista. Eu tenho que representar mesmo? Será que meu papel é ser, né, é fazer representações? Enquanto se tem a impressão de que representa ou de que algum dos senhores representam, pode ter certeza que a credibilidade vai por ralo abaixo, porque a comunidade não aguenta mais. A comunidade precisa de respostas efetivas. E, diante dessa necessidade, eu estou lançando esse projeto que é chamado O Grito. Vou às comunidades, no sábado agora estarei aqui no Vista Alegre, até em função dessa indicação que eu fiz, que os moradores daquela localidade são, na sua grande maioria, são pessoas de baixo poder aquisitivo, mas estão fazendo vaquinha para contratar profissionais para poder fazer a limpeza do bairro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que estarei lá e de que essas pessoas ficarão muito satisfeitas com o meu comportamento. Em relação à questão lá do bairro Ribeirão das Lajes, estou tratando desse assunto insistentemente, porque é algo onde nós temos um bairro de pessoas esclarecidas, pessoas que têm um nível cultural e que cobram de uma forma diferente. Isso, para mim, é muito bom, porque me faz crescer, estar perto de pessoas que realmente têm conhecimento. E essas pessoas não entendem, não vão entender, e com razão. Se eu estivesse no lugar delas, também não entenderia. E foi feita uma pergunta para mim: vereador, na sua casa já entrou rato? Eu disse: é verdade. Nos últimos tempos, não. Moro no segundo andar, talvez por isso daí a dificuldade. Mas um ou outro pode ser que sim, mas não com frequência. Já entrou cobra na sua casa? Não. Falei: então, vereador, não dá para o senhor olhar para mim e sentir a insatisfação que eu tenho hoje em relação a um bairro que já foi modelo, já foi motivo de aplausos, e a gente vê o abandono que está lá hoje. E o meu requerimento vai nesse sentido, de fazer uma convocação do representante legal da Light, juntamente com o prefeito, os vereadores estão convidados, para que nós possamos chegar a um denominador comum em relação à obrigatoriedade da prefeitura, da Light, enfim, porque hoje existe um empurra-empurra. Um diz que é da prefeitura, outro diz que é da Light, e quem sofre, de fato, é a comunidade. Boa noite. Vereador Mário Hermínio com a palavra. Senhor presidente, eu posso... É só uma explicação. Positivo. Um pequeno relato. Eu quero parabenizar o vereador Charles pela colocação brilhante que você fez ali, e o ECO, quero parabenizar por você ter a resposta dos requerimentos, porque eu fiz há um mês e pouco, até hoje não recebi resposta, só que vou tomar as providências cabíveis. Eu pedi aqui no requerimento que eu queria a data do início das obras. O Colégio de Santa Anésia, a quadra, posto Santa Anésia, posto de saúde, o Colégio do Ponto das Laranjeiras, a quadra de Rosa Machado e a creche de Arrozal. Então, eu não tive essa resposta até agora. Eu fiz primeiro, eles fizeram uma enrolação comigo e não me mandaram. Então, agora até vou convocar depois a procuradoria desta casa para a gente tomar as devidas providências. Quero também falar, senhor presidente, que nós estamos aqui, claro que tem umas exigências aqui na mudança do Código Tributário, que o Tribunal de Contas do município, do Estado e o Ministério Público pede uma revisão. Mas é em alguns itens. Aqui está mudando também o Código Tributário. Quando a gente fala em aumentar impostos, criar impostos ou alguma coisa assim, nesse sentido, numa crise como nós estamos, isso significa desemprego. Isso significa que a empresa muitas vezes deixa de contratar mais gente para pagar imposto.
Então a gente tem que trazer aqui um técnico, uma pessoa que tenha mais conhecimento do que nós, todos nós aqui, para que a gente possa sentar com essa mudança do Código Tributário, que não atrapalhe o andamento de algumas empresas. Vamos ver que essas empresas que estão chegando aqui, elas vão embora. E as que já estão aqui, vai ficar com a carga tributária lá em cima. E aí? Somos nós que vamos dar continuidade aos empregozinhos, o dia a dia, o café com leite. Então nós temos que pensar direitinho, estudar, trazer pessoas que entendam mais, para a gente mexer, porque o Código Tributário mexe com a vida das pessoas, não é assim só, tá mudando porque o Ministério Público mandou e porque o Tribunal de Contas mandou. Tudo bem, aquilo que está errado, que está fora da Constituição, nós vamos ter que nos adequar. Agora, o que não está, nós temos que estudar e ver direitinho para a gente amanhã não estar chorando. Muito obrigado, senhor presidente. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 27 de abril do corrente ano, à hora regimental.